Demorando, né? Acho que agora vai, só um segundinho. Tá bem. Reféns da técnica. Estamos cada vez mais reféns. Eu vou começar a ler agora. Não é um livro, não é agora, mas que é do Bruno Latour, sobre os ensaios relacionados a essa ideia. Chegou ontem pelo correio. Eu mandei buscar, eu tenho que ler esse livro. Eu já tinha lido resenhas sobre, mas exatamente sobre essa questão, né? Parece que nos absorve. Bruno Latour tem sido muito falado mesmo, né? Mas eu tenho lido muita, que eu usei para dissertação, a ecologia política latino-americana, Ah, pronto. Por exemplo, que é Alberto Acosta, Maristela Svampa, Horácio Machado Araoz. Eles são bem legais. mais perto da gente, né? Exato. Eu dialogo muito com o que o Canclini vem discutindo, né? Sobre essa questão dos desconectados, principalmente. Essa coisa da periferia digital. Então, interessa muito, mas o que você acabou de citar também está na pauta para leituras. Então, aguardando aí. Agora, Bruno Latour eu entendo também, porque a gente sempre pensa assim, pô, é sempre um francês, né? Um europeu que está falando, mas tem algumas inspirações muito interessantes nessa reflexão dele, mas eu também acho que a gente tem alguma coisa diferente aqui, quando você pensa territorialmente, a coisa de como as identidades são vivenciadas, né? E a coisa do capitalismo mesmo, de onde a gente está, né? Que é tudo muito... Tem uma história, né? O Barbeiro tem uma discussão legal sobre isso, que ele fala dos saberes indispensáveis, né? Então, claro, isso que muitas vezes vem dessa... É um colonialismo até universitário, acadêmico, epistêmico e tudo mais, né? Também, de alguma forma. Mas eu gosto de pensar a inspiração do que ele move, né, pelo menos. E aí o Latour tem umas respostas que nos inspiram também para pensar aqui. Eu concordo contigo que o conjunto aí contribui ainda mais, que daí a gente tem olhares de dentro, de perto, né, e compreende até melhor a dinâmica. E mesmo no mundo científico, a periferia se manifesta também na ferramentaria, no acesso, no tecnológico. Acho que isso é fundamental. Mas esse negócio não está conectando ainda. Pronto, professor, a gente já pode começar. Ah, ok. Então, por favor. Certo. Vamos lá, Ana, contigo. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Ana Maria, eu sou estudante de produção cultural e faço parte da Agência Experimental de Comunicação e Cultura da Facom. E eu vou apresentar um pouquinho para vocês o projeto. Sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda live da segunda edição do projeto Como é que tá Cultura e Comunidade no Pós-Covid, que é um projeto criado em 2020 e desenvolvido durante todo esse período de pandemia pela Agência Experimental em parceria com a Faculdade de Comunicação da UFBA e com o grupo de pesquisa Memória e Identidade. Esse projeto ele é basicamente um compilado de lives que contam com diferentes convidados a cada transmissão para debaterem sobre a situação atual e futura de diversas áreas do campo cultural e da comunicação. Nossos convidados de hoje, para essa segunda live, são Daniel Aragão, ele é professor associado da UFBA, Nádia Conceição, jornalista e produtora em Comunicação e Cultura, professor José Roberto Severino, orientador da Agência Experimental,
e é professor da Faculdade de Comunicação, e Vitor de Souza, estudante e doutorando em Relações Internacionais. Eles estarão debatendo sobre o seguinte tema: comunidade, desenvolvimento, impactos socioambientais e a relação do Brasil com o mundo. E agora eu passo a palavra para o professor Beto. Então, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a mais um Em Casa com a Facom, como é que está? E, assim, o nosso grupo, como a Ana falou, né? A Ana apresentou rapidamente quem organiza esse evento. Esse evento, dentro da agência experimental e dentro do grupo de pesquisa Memória e Identidade, tem a ver com as coisas que a gente faz e com o que a gente vem pensando sobre o que a gente faz, né? Então, tem muito a ver com extensão também. Então, tem pesquisa e extensão nessa história. Mas também tem um motivo, né? Por que uma agência de comunicação, uma agência experimental como a nossa, que relação ela tem com a pesquisa e com essas reflexões que Ana apresentou? E eu acho que Nádia é um exemplo disso, né? Nádia é alguém que passou pela agência experimental, pela agência de notícias, é uma das alunas mais antigas da Facom, assim, de tempo, né? De convivência. Desde a graduação até o doutorado. E aí, muitas das coisas que a gente fez na agência, tanto a agência de notícias quanto a agência experimental, inspiraram muito também a pesquisa dela, o doutorado, e tudo que ela pensa como alguém formado em comunicação, mas que pensa ambiente, que pensa memória, que pensa território, de uma maneira a contribuir nesse diálogo que o conhecimento produzido na universidade, as coisas feitas na universidade, pode para os agenciamentos e as agendas sociais. Então, que relação se estabelece aí? Então, essa nossa live, elas têm, assim como disse Ana também, né? A gente tem temas muito variados, né? Porque tem a ver com as pesquisas nossas ou os nossos parceiros. Então, as comunidades, ou os grupos, ou as áreas de interesse, né? Que tangenciam o que a gente faz aqui. Então, é um prazer enorme tê-los aqui, professor Daniel, Vitor, sabendo da importância da pesquisa de vocês e do trabalho que vem sendo desenvolvido. Nós somos colegas do IAC, né? O IAC, eu pela pós-graduação, que sou lotado aqui na Facom, mas eu acho, assim, respeito muito e miro à distância o trabalho do Daniel, a distância no sentido de não participar diretamente, mas de, né, conhecer pelo que é feito e pelas instâncias onde a gente compartilha coisas, né? Nas reuniões, no cafezinho. Cafezinho impossível agora, né? Todos distantes, e não sei por quanto tempo a gente vai continuar. E esse é um dos motivos da gente estar junto aqui, né? É também discutir que impacto tem, assim, a Covid, a pandemia, na verdade, e o que vem depois, porque parece que a gente está vivendo. E aí é uma coisa muito particular, né? Uma espécie de uma incompetência técnica profunda por parte dos governos, né? Por parte do Estado, e uma espécie de negação de saberes ancestrais, ou de saberes científicos, ou de saberes capazes de contribuir em tudo, nos debates, né? Aquela visão que transversaliza as coisas. Então, eu dou as boas-vindas a todos e todas e passo a palavra, então, para a Nádia, que vai conduzir o restante da nossa conversa. Na verdade, é a menina da agência que vai fazer a apresentação. É Brenda? Olá, na verdade já pode dar continuidade. A apresentação foi feita no início, antes da palavra do professor Beto. Então a gente já pode começar, então, passando a palavra para Daniel e na sequência para Vitor, e a gente faz os comentários depois. Tá bom. Daniel, com a palavra, querido. Oi, estava desligado aqui o microfone. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui participando desse evento. Agradecer ao professor Beto Severino, meu colega aí do IAC, da pós-graduação, né? A gente compartilhou muitas coisas aí entre o pós-cultura e o programa de pós-graduação em Relações Internacionais, e vem convivendo já há um tempo, então, mas nunca tivemos realmente essa oportunidade de travar um diálogo, né, mais de conteúdo, mais temático, como
teremos hoje aqui. Agradecer a Nádia também pelo convite, a Ana pela recepção, né, desse evento, as palavras aí iniciais. É uma alegria também estar aqui com o Vitor Costa, que é pesquisador, trabalha comigo no grupo de pesquisa Glopoli, foi me orientando, né, na graduação e no mestrado, e agora é doutorando na PUC-Rio, né. Nesse grupo de pesquisa, no Glopoli, e aí já falando das minhas pesquisas, e tentar ver as conexões com o que é que poderia efetivamente ser dialogado aqui, a gente vem trabalhando análise crítica dos processos de transformação do capital nas últimas décadas, sobretudo com análise crítica da globalização e da governança global. E, a partir daí, vários aspectos, vários desdobramentos são analisados. E, mais recentemente, trabalhando com direitos sociais e ambientais, tem algumas pesquisas que eu vou querer destacar no final, sendo realizadas por pós-graduandos deste grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa, o Glopoli, Globalização da Política, ele trabalha nessa dimensão de estudos críticos da globalização, perspectivas críticas em direitos humanos e desenvolvimento, atores e agendas emergentes da política global. Penso que, para a gente ter esse engajamento com esse tema ambiental, que é um dos temas centrais hoje, né, dessa apresentação, que a gente vai falar de comunidade, desenvolvimento, questão ambiental, mineração, que eu entendo que é o trabalho também desenvolvido por Nádia, e que a gente vai estar se engajando, porque está justamente imbricado com o tema da mineração, com a questão dos desafios da questão ambiental. Entendo que falar da questão ambiental é falar hoje da cultura que a gente tem de uma civilização de mercado, né? E as transformações que a gente teve nas últimas décadas, que fizeram com que a gente estivesse cada vez mais dentro dessa perspectiva, com mudanças na esfera da produção, né, e do consumo, relacionadas aí com os processos de globalização, e como isso vem impactando, né, não só o Estado que a gente chama de Estado nacional, mas que cada vez mais se transnacionaliza ou globaliza, né, nessa relação tanto com o capital interno que se globaliza, como o capital externo entrando no país, né, como também a sociedade, né, e as comunidades que são atingidas. Então, se a gente tem um histórico de comunidades atingidas pelo capital nacional, né, como isso se aprofunda nesse processo de transnacionalização do capital por uma comunidade que já reagia a processos de dominação do capital nacional e que hoje, né, nos últimos 30 anos, sobretudo, né, vem tendo que reagir também a um ritmo acelerado de transnacionalização do capital. Então, falar da questão do desenvolvimento, das comunidades, da questão ambiental, é falar do poder das corporações transnacionais, né? É falar das demandas, dos interesses dessas corporações transnacionais e da relação dessas corporações com agentes do Estado, né? Nesse processo predatório, nesse processo de exploração, que está aí fazendo parte da vida das comunidades, né? Rurais, a gente vê bastante, né? Mas também do ponto de vista das comunidades no âmbito urbano. E aí, claro, se a gente fosse falar do âmbito urbano, isso é só um parêntese agora, nada com o que a gente teve de exemplo na última década para falar dos impactos urbanos desse processo de transnacionalização, com as obras da Copa, das Olimpíadas, né? É um parêntese para dizer que muitas vezes o Brasil não ficava tão evidente, né, esse processo, como ficou também do ponto de vista dos mega-eventos recentemente, né, e do significado desses mega-eventos. E aí vários estudos têm sido feitos, né, no campo das ciências humanas e sociais e também em relações internacionais sobre o impacto desses mega-eventos, né, na última década. Então, penso que é importante a gente ter em perspectiva que interesses estão em jogo, né, ao a gente trabalhar esses temas. E também pelo nosso clamor que a gente pode ter de um direito ambiental, de uma justiça ambiental, de uma governança global ambiental, que são demandas que a gente tem, mas que são duramente impactados pelos processos de adaptação dos estados e das sociedades
a essa demanda do capital transnacional. Nós tivemos, nas últimas décadas também, um florescer, vamos chamar assim, dessa agenda ambiental. Só que essa agenda ambiental, ela justamente entra, né, diferente de outros direitos humanos, etc., o fato de que essa agenda ambiental ganha impacto justamente no mesmo momento em que se tem um processo de aceleração da globalização capitalista, faz com que essa agenda, desde o começo, tenha sido impactada por essa onda neoliberal que é intrínseca a esse processo de globalização do capital. O que é que significa isso? Significa que um marco, a demanda que a gente tem do direito, muitas vezes está direcionada para um marco jurídico vinculante, tanto do ponto de vista global como do ponto de vista nacional, né? Mas essa demanda de um marco jurídico vinculante, se a gente teve ondas de afirmação de direitos civis e políticos, econômicos e sociais, desde o século XIX, passando pelo século XX, quando a gente chega num momento de afirmação de direitos relacionados com a questão ambiental, muitas vezes chamados de direitos difusos ou transindividuais, o que é que a gente percebe? De que esses direitos já entram na agenda ao mesmo tempo em que a agenda vem sendo impactada por uma mudança que faz com que o tratamento dos direitos seja feito de uma perspectiva flexível e multi-stakeholder. O que é essa palavrinha multi-stakeholder? É uma palavra que designa o fato de que quem é o sujeito responsável por garantir esses direitos são vários atores. É uma, digamos assim, uma difusão das responsabilidades. Então, o ator Estado, que a gente entende que é o ator que deveria ser demandado, né, hoje é visto como mais um dos atores, né? A gente deveria seguir vendo como ator central, mas as próprias empresas que violam direitos ambientais são chamadas a serem sujeitos responsáveis a cuidar da questão ambiental, né? ONGs, né? Estado, entes internacionais, né? E, com isso, a responsabilidade fica cada vez mais difusa na hora da gente observar. Para exemplificar, eu acho que é importante para tentar ficar um pouco mais no tempo que eu tenho de fala, e tentar exemplificar, o que a gente percebe é um choque, né, quando a gente vê o processo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? A gente tinha uma linguagem, até a década de 90, de pactos, tratados internacionais em direitos humanos, né? E, de repente, na década de 90, justamente uma década em que a gente tem a Rio 92, né? Em 1992, a gente tem grandes conferências de direitos humanos, direitos da mulher em Pequim, 95, direitos humanos em Viena, 93, assentamentos humanos, né, em Istambul, em 96, ainda no momento, né, e aí já depois do final da Guerra Fria, de um momento de convergência, de afirmação dessa cultura de direitos humanos. Só que, ao mesmo tempo, a onda neoliberal chegava, não só nos estados, mas também nessas organizações internacionais. Então, o que a gente percebe é que essa cultura vinculante, já no ano 2000, né, há uma mudança para se trabalhar na perspectiva dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Então, de um marco vinculante, a gente passa para um marco programático, pragmático, flexível, voluntário, de automonitoramento, que é o marco dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, e também o marco agora de 2015 a 2030, que a gente está, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, a agenda ambiental se encontra com essa agenda, né, de Objetivos do Desenvolvimento, a agenda ambiental na própria ONU, né, e todo esse marco de um diálogo sobre desenvolvimento sustentável se encontra com a agenda de desenvolvimento no marco em 2015 de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que colocam, né, a proteção do meio ambiente, as garantias ambientais, né, e uma série de outros direitos humanos aí relacionados no marco de metas, né, dentro dessa cultura que é uma cultura empresarial, né, no marco de uma perspectiva neoliberal em que esses direitos são tratados, né? E demandas de movimentos sociais, organizações na ONU continuam. Desde 2014, desculpem, vem sendo discutido um tratado vinculante com relação às corporações transnacionais em direitos humanos.
depois de uma década marcada pelo Pacto Global da ONU, que são diretrizes também de adesão voluntária das empresas, junto com a ONU do ano 2000, mesmo ano dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, mas a gente tem, em 2014, uma demanda no Conselho de Direitos Humanos que seria para garantir com que as empresas fossem vinculadas a um marco legal de direitos humanos, pelo menos do ponto de vista, esse legal do ponto de vista internacional, né? Então, só que também esse tratado acaba sendo cada vez mais esvaziado, as negociações sobre o tratado, tentando puxar ele para um marco não só do Pacto Global, mas, sobretudo, dos princípios orientadores para empresas que foram desenvolvidos entre 2005 e 2011. Então, essa tentativa de instrumentos vinculantes é uma tentativa que já é de logo mal vista ou criticada por boa parte da sociedade global e aí também da sociedade de estados, que vai tratar, né, esses temas numa perspectiva de que deveria não só responsabilizar os estados, mas responsabilizar vários atores, múltiplos atores que seriam responsáveis. Então, ao mesmo tempo que empodera outros atores, tira a responsabilidade dos estados, que seriam, né, os atores principais para garantir esse processo. Estados que estão também nesse processo de tentar garantir a entrada do capital global, né? Um dos grandes símbolos nessa discussão, em termos do Brasil se colocando, né, nessas negociações, um dos grandes símbolos é a Vale, né? A empresa Vale é um dos grandes símbolos justamente de violação de direitos humanos e ambientais, né? E é uma empresa central aqui no Brasil. Vocês podem pesquisar na internet, plataforma dos atingidos pela Vale, que tem até sindicatos no Canadá. E para o Brasil, a Vale, não só aqui dentro, mas fora, né, é uma das empresas mais estratégicas, né? Assim como a gente poderia ter falado na década passada também da Petrobras e da Odebrecht, mas nada de outras construtoras, mas nada com o peso da Vale. Então, analisar criticamente esse processo, analisar criticamente a Vale, tentar estudar os processos que aconteceram aqui no Brasil depois dos crimes, né, chamados de acidentes, muitas vezes na mídia, mas dos crimes cometidos pela Vale nos últimos anos, de ampla repercussão, mas de pequena justiciabilidade, já que tem o interesse dos acionistas, né? Tem toda uma questão aí por trás que envolve um debate crítico de como se dá esse processo, né? Então, eu entendo que, para a gente poder entender o impacto nas comunidades, acho que o Vitor vai falar um pouco mais isso do caso que ele trabalhou, ou de talvez outros casos, é a gente pensar em como é que a gente estuda os desdobramentos desse processo em termos de tentar compreender até que ponto a gente teria um retrocesso da globalização, que vem sendo debatido, né? Até que ponto a gente está retrocedendo, mas muito pelo protecionismo dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, não é que os Estados Unidos em decadência, mas que não é o interesse, por exemplo, de uma China, que impulsiona esse processo de globalização também, porque foi daí que ela se beneficiou, né? Então, continua um processo, eu entendo, né, diferente de outros, intenso de globalização, e um processo também de absorção de ideias e práticas neoliberais por estados, sociedades e sujeitos, né? Então, é um pouco essa visão crítica que eu queria trazer aqui no começo do nosso debate de hoje, e entendendo que no pós-Covid, né, no começo dessa questão da Covid, da pandemia, do isolamento social, etc., discutiu-se muito até que ponto isso não traria mudanças, né, na humanidade, né? A humanidade precisa mudar, como é que a humanidade mudaria? E a gente está vendo aí essa economia política, né, dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual, primeiro, no ano passado, toda a questão da economia política dos equipamentos de proteção individual, dos EPIs, e também agora das vacinas, né? E vendo as disputas, o poder das farmacêuticas, né? E como é que a gente vai percebendo, então, esse caráter aí colonial, né? Como vocês colocam aí, né? Esse aspecto colonial e dos impactos, portanto, na economia e nas comunidades. Eu paro por aqui, me engajo depois no debate. Acho que me mantive aí, tentei manter entre 15 e 20 minutos, e agradeço. Obrigado.
Ô, Daniel, obrigado, professor. Você teria todo o tempo do mundo, na verdade, mas a gente precisa só botar uma baliza, né, para que a gente faça o debate. E, assim, quando você estava apresentando, depois a gente vai fazer os comentários, né, mas de imediato, né, eu acho que faltou eu colocar no início da minha fala que a temática da comunicação, que é uma das questões que move o nosso grupo de pesquisa, e a interface dessa discussão, quando eu usei a expressão saberes indispensáveis, a gente estava falando do Barbeiro, é exatamente esse movimento que muitas vezes produz efeitos de adesão a essa ideia, né? Porque quando você fala mas por que criminalizam moralmente a Petrobras por conta das questões de corrupção, que eu entendo que são importantes, se é possível de ser feito, e por que não se faz o mesmo com relação a tipos de resultados como o de Mariana, em que você tem uma cidade, uma região inteira destruída com um número de mortes enorme, e que ambos estariam, do ponto de vista do impacto, porque Petrobras também tem o seu histórico, né, com menor escala, talvez, mas também bastante problemático. No entanto, a concepção política caminha para um certo tipo de interpretação do que é condenável e do que não é, inclusive isentando o Estado e as próprias empresas de uma outra responsabilidade, né? Eu acho que a tua fala ela embasa muito das nossas preocupações no âmbito da comunicação, principalmente, sobre isso, né? Como é que esse debate é pautado e como que a equidade da informação e um conhecimento minimamente capaz de traduzir como as coisas são e os pactos afirmados que são quebrados em nome de, né? Eu acho que é muito bom assim, o que você traz de debate, a gente continua aqui essa conversa, mas agora vamos passar o bastão para Vitor, que vai dar continuidade aí. Vitor, por favor. Obrigado aí por ter vindo. Boa tarde, obrigado, professor Beto Severino. Agradeço o convite ao grupo de pesquisa, né, Identidade e Memória, a Nádia, a Kátia, que eu sei que também esteve participando desse processo no convite, e a todo mundo que está colaborando com a realização dessa mesa. É um momento muito feliz para mim estar aqui, já que eu sou egresso da UFBA, né, fui graduado no BEI de Humanidades, depois fiz o mestrado de Relações Internacionais na UFBA também, com orientação do professor Daniel Aragão, e hoje sou doutorando na PUC-Rio em Relações Internacionais. Então, ao longo da minha pesquisa de mestrado, eu pesquisei o ecocídio da Chevron no Equador. E aí, pensando muito na temática da mesa de comunidade e desenvolvimento, impactos socioambientais e relação do Brasil com o mundo, eu gostaria de trazer essa exemplificação para a gente imaginar as nuances que estão envolvidas em caso desta magnitude com a relação do Brasil, porque não sei se vocês têm acompanhado, a gente tem vivido um período de eleições no Equador e a pauta do extrativismo, dos direitos da natureza, ela está assim, na primeira ordem, definindo os rumos da eleição. Então, eu acho que é muito sintomático, nesse sentido, a gente aprender com a experiência equatoriana também, porque são questões que a gente tem visto no Brasil. E aí, primeiro, eu coloco assim, o porquê ecocídio, né? A gente tem o costume de tratar esses acontecimentos como o rompimento da barragem, ou no caso da Chevron no Equador, derramamento de petróleo, como acidente ambiental. Mas, na verdade, a denominação ecocídio vem no sentido de mostrar que esses acidentes da indústria extrativista, na verdade, são um processo de destruição de todo um ecossistema, seja do bioma, da fauna, da flora, mas também das condições de vida dos seres humanos que estão ali envolvidos. E por que não falar em direitos ambientais e sim em direito da natureza, né? Que essa é uma reflexão que vem muito das pessoas que têm discutido a questão do antropoceno, e aí tem um debate se é antropoceno ou capitaloceno, mas o que a gente pode ter de síntese é que a humanidade, no interesse
concentração, acumulação e reprodução do capital, ela tem usurpado e explorado os recursos da natureza de uma maneira nunca antes vista. E aí dizer direito ambiental tem muito uma noção de que esse direito está centrado na experiência humana em relação com a natureza. E ao migrar para direitos da natureza, a gente tem uma noção de que a natureza está no centro do debate. Os ecossistemas, os biomas e também a nossa relação deve estar mediada pelos ciclos de reprodução e do metabolismo da natureza. O caso da Chevron ele é um caso muito interessante porque é o primeiro caso de exploração petrolífera na Amazônia Equatoriana. Começa em 1964 os estudos e, a partir daí, já se começam alguns danos relevantes, já que, se a gente for acessar a bibliografia, como a gente vinha discutindo, da ecologia política latino-americana, os debates sobre o extrativismo vão dizer que o extrativismo é um modo de produção que ele destrói antes mesmo de começar a dar lucro. E aí, no caso da Chevron, a gente tem, da Chevron e da Texaco, né, que na época era Texaco e depois foi comprada pela Chevron, a gente tem já o início dos estudos com perfuração com explosivos e descarte de rejeitos da perfuração muito de maneira arbitrária. Então, se um exemplo disso, ao longo da minha pesquisa de mestrado, eu tive a oportunidade de fazer pesquisa na Universidade Andina Simão Bolívar, lá no Equador, em Quito, com a supervisão da professora Miriam Lang, e tive a oportunidade de visitar o espaço onde existem até hoje sinais da contaminação da Chevron. E nesse processo de perfuração, por exemplo, tem um resíduo muito comum que se chama lodo de perfuração. Esse lodo de perfuração é um conjunto de graxas que são usadas nas brocas para se acessar o reservatório de petróleo. E esse lodo de perfuração, ele podia ser coletado simplesmente com você pegar o solo assim com a mão. E junto a ele vinha petróleo cru. Então é um processo de contaminação que continua até hoje. A exploração ela começa em 1972. E vocês me escutam? Tudo ok. Olá. Ok. Sim. E esse processo de contaminação, ele se dá ao longo de toda a exploração, né? Então, se a gente vai ter para ter uma noção, foram cerca de 64 bilhões de litros de águas de formação despejados nos rios da região da Amazônia Equatoriana, e aí bilhões mesmo, o que torna o caso da Chevron um ecocídio de dimensões equivalentes ao caso do Golfo do México envolvendo a British Petroleum, ou seja, entre esses dois ele é um dos maiores casos de contaminação do mundo, e ele foi feito de maneira incidental. Incidental não, proposital. Foram cavadas mais de 880 piscinas que tinham cerca de 25 metros de comprimento e 3 de profundidade para reservar petróleo cru diretamente em contato com o solo, rompendo com os padrões de armazenamento desse petróleo e contaminando todo o solo dessa região. Para vocês terem uma noção disso, esse armazenamento do petróleo cru no ambiente, no solo diretamente, ele tinha alguns métodos de sadismo da própria empresa para lidar com as reclamações dos habitantes da região, que eram em maioria, e que são até hoje em sua maioria, camponeses e indígenas. Eles diziam, por exemplo, quando um animal caía na piscina de petróleo, que esse petróleo ele era, na verdade, remédio, e que por isso aquele animal poderia ser comido tranquilamente, sem nenhum risco à saúde. Em relação à água de formação, por exemplo, a água de formação ela é muito salgada por causa dos produtos químicos e do próprio petróleo, e aí tem estudos que indicam que as águas dos rios da região chegaram a ficar 7 vezes mais salgadas que a água do mar, e eles diziam de maneira também sarcástica
que seria bom para os habitantes da região, porque eles poderiam economizar sal. E aí o que a gente vê é que essa contaminação, além da Amazônia equatoriana, chega na Amazônia peruana e na Amazônia brasileira. E o que é que ela incide nesse processo, né? Na verdade, acontece um processo de etnocídio dos povos indígenas, ou seja, em 1964, quando a Texaco chega na região, existiam 7 povos indígenas e até hoje o que aconteceu foi, por exemplo, que um desses povos, que é a nação Tetete, ela simplesmente foi exterminada, e uma das nações que existem até hoje lá, que inclusive é muito ativa na campanha pela reparação da Chevron, que é a nação Alcofã, ela foi reduzida de cerca de 5.000 indivíduos para 800 indivíduos. Então, a gente tem, na verdade, um processo de destruição das condições de vida dessa população, porque a gente tem a contaminação da água que eles estão utilizando para comer e beber, para pescar e para beber, para tomar banho. A gente tem um uso do maquinário que faz o afastamento dos animais daquela região, que impede a capacidade de caça desses povos que estão mais afastados das regiões urbanas, e existe uma limitação direta das condições de sobrevivência. Ao mesmo tempo, a gente tem uma crise de saúde pública naquela região do Equador. O câncer, cerca de 32% das mortes da região da Amazônia equatoriana. Isso é uma taxa de 3 vezes mais do que a média do país, e ele acomete várias gerações da mesma família. Então, quando eu tive a oportunidade de visitar lá, eu conheci famílias onde o avô, o pai e o filho estavam contaminados, um com cerca de 50, 60 anos, o outro por volta de 30 e uma criança de menos de 10. É como a gente pode imaginar os danos. E, além disso, tem os danos que acometem as mulheres, né? Porque, pelo fato de elas estarem relacionadas aos trabalhos de cuidado, elas têm um maior contato com a água contaminada, seja para cozinhar, seja para lavar roupa, seja para a manutenção do cotidiano do lar, e isso faz com que 70% dos casos de câncer sejam de mulheres. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma desintegração do tecido social, porque, por exemplo, quando essas mulheres ficam doentes, elas são abandonadas, elas perdem a oportunidade de trabalho e emprego, muitas acabam indo para a prostituição, e também tem um processo de violência psicológica muito forte, e, para além de toda a desintegração do tecido social, essas mulheres também são acometidas com maiores taxas de aborto espontâneo. Então, você tem uma organização política desses afetados, indígenas e camponeses da região, que são mais de 30 mil organizados hoje ao redor da União dos Afetados pelos Crimes da Texaco, que chama a UDAPT, que é a organização de referência nesse sentido. E eles fazem um processo de litígio. Mas como é que esse processo tem uma relação com o Brasil, né? No caso da Chevron, a gente tem uma relação, tanto com o que o professor Daniel falou, que o processo de neoliberalização dos marcos de direitos humanos, direito ambiental, com o Pacto Global e com esses objetivos de desenvolvimento, ele retira a capacidade, não só a capacidade desses organismos internacionais de incidirem sobre esse tipo de contexto, mas também retira a capacidade de o Estado atuar de uma outra forma, senão a reafirmação desses processos. Então, a gente tem litígios nos Estados Unidos que foram invalidados pelos juízes, inclusive com denúncias de que os juízes estavam agindo em favor da Chevron. A Justiça do Equador condena a Chevron a 9 bilhões de dólares, não no sentido de reparação financeira das pessoas, mas no sentido de reconstrução do ecossistema ao mínimo adequado, mais parecido com o que eles tinham antes da exploração. E até hoje, por causa de diversos mecanismos internacionais, jurídicos internacionais, a gente não consegue ter
uma sentença como essa efetivada. Já esse ano se completaram 10 anos que a sentença foi promulgada e a justiça equatoriana não conseguiu até hoje garantir. E a mudança de governo também lá, a transição de Rafael Correa para Lenin Moreno, fez com que o Estado mudasse de comportamento. Então, Pablo Fajardo, que é o advogado dos afetados e que é muito atuante, não só dentro do Equador, mas também em processos que correm nos Estados Unidos, na União Europeia e tudo mais, ele vai dizer que todos os governos tinham um comportamento de garantir os interesses da Chevron e da Texaco. Quando chega o governo Rafael Correa, ele diz que aquele é o único momento onde o processo passa a ser tratado como um processo de terceiros, onde o Estado não deve intervir. E isso não significa que foi uma posição totalmente vantajosa, porque é muito contraditória a política de relação com os movimentos sociais do governo Rafael Correa. Mas quando volta ao processo de Lenin Moreno, ele legitima uma decisão de uma corte privada de justiça, sediada em Haia, a Corte Arbitral de Haia, e vai dizer que o processo de justiça é inválido. Então, no ano de 2019, a gente teve a Procuradoria-Geral do Equador enviando uma carta para a Suprema Corte do Canadá solicitando que a sentença equatoriana não fosse homologada. Então, nesse caso, o Estado passa a ser partícipe do processo de violação dos direitos executados pela empresa. E aí, por que eu digo que é interessante a gente pensar nesse caso e com relação ao Brasil? Primeiro, uma das relações muito comuns em casos de ecocídio da indústria extrativista é quando a gente tem acordos entre o Estado e as empresas. No Equador, a gente tem 3 acordos que tiveram a função de desresponsabilizar a empresa sobre os danos cometidos. Um deles é porque, quando ela inicia a operação, existia um consórcio entre a Texaco e a CEP, que hoje é a Petroequador, a estatal petroleira lá do Equador. E aí, só que a Texaco ela tinha a exclusividade da exploração dos poços. Em 1994, o acordo vai dizer que ela só precisa ser responsável pela remediação de 1/3 das piscinas. Mas, mesmo assim, a remediação que ela fez das 880 piscinas não passa de 150. E aí a gente vai ver a qualidade dessa remediação. Ao invés de eles fazerem um processo de descontaminação do solo, o que eles fizeram foi tirar a camada mais grossa de petróleo cru daquela região, daquele espaço da piscina, colocar terra limpa e pronto. E aí o que acontece? Quando eu tive a oportunidade de estar lá, nesses espaços das piscinas remediadas, a gente pode cavar cerca de 30 a 50 centímetros e a gente já encontra petróleo diretamente no solo, a terra contaminada. Quando chega em 1995, o Estado faz um outro acordo que vai dizer que o próprio Estado ele fica proibido de questionar judicialmente a empresa por causa dos danos. E aí, em 1998, o último acordo é firmado dizendo que a remediação das 150 piscinas foi finalizada e que essa remediação era suficiente para desresponsabilizar a Chevron em relação aos danos. Então, você tem uma mobilização do Estado, da empresa e do direito, de uma maneira geral, para legitimar os interesses da empresa e garantir também a não responsabilização e a manutenção do processo de vitimização dessas pessoas afetadas. E aqui no Brasil, a gente teve recentemente o acordo do Estado de Minas Gerais com a Samarco, que foi um acordo envolvendo a questão do rompimento da barragem de Mariana, onde os afetados, os atingidos, não tiveram direito a participar da negociação dos termos do acordo. Não se sabe até hoje em quais termos o acordo foi estabelecido e o que a empresa já utilizou para reparar os atingidos do rompimento da barragem já conta como parte do valor acertado no acordo com o Estado de Minas Gerais. Por outro lado, não sei se vocês puderam acompanhar, mas em outubro de 2019 houve uma grande mobilização, uma greve nacional no Equador,
que envolvia a questão do preço do combustível. E isso nos leva até a indústria extrativista. Ela inicialmente começa a ser mobilizada pelos rodoviários, né? Mas, em um certo momento, os rodoviários lá decidiram que não iam mais manter a greve após uma negociação do governo. Entretanto, o movimento indígena, que é o grande sujeito histórico, político no Equador, ele assume a liderança desse processo. E é aí que ganha a grande relação com o Brasil. Porque, a partir do momento que o movimento indígena ganha esse protagonismo na greve nacional, o que se consegue é uma mobilização de cerca de mais de 40 mil pessoas em Quito, cercando pontos importantes da cidade e chegando próximo ao Palácio Presidencial. Inclusive, a mobilização foi tão bem sucedida que fez com que o governo mudasse temporariamente a sede do governo presidencial para Guayaquil e que toda a negociação relativa à greve nacional fosse transmitida ao vivo por cadeia nacional. E aí, quando o movimento indígena chega nesse poder de negociação, ele não só discute a questão dos combustíveis, mas ele discute efetivamente um modelo de desenvolvimento para o país. E a premissa fundamental dos movimentos indígenas, como vítimas históricas da indústria extrativista, que avança também muito com o governo Rafael Correa, vai ser um momento em que tem essa virada de uma proposta, uma simples mobilização em relação à política de preços dos combustíveis para uma disputa de projeto político efetivo. E aí, nisso que a gente consegue chegar, seja na eleição do Equador ou na realidade brasileira. Na eleição do Equador, o movimento indígena fez uma reivindicação de voto nulo estratégico, ideológico, que não se votasse no candidato apoiado por Rafael Correa, mas, de acordo com as avaliações de cientistas políticos equatorianos, isso, na verdade, retirou votos do opositor de Rafael Correa, porque você tem toda uma camada das bases sociais desse movimento indígena que foram diretamente atacadas pelas políticas extrativistas levadas a cabo por esse governo da onda progressista e que, de certa forma, virou uma opositora do correísmo, que é esse movimento político, né? E, por outro lado, aqui no Brasil a gente tem tanto o caso de Mariana e Brumadinho, mas como o caso de Belo Monte, que são casos muito exemplares de que os conflitos da indústria extrativista estão também na ordem do dia da nossa política. E aí a gente tem, na verdade, os movimentos indígenas e quilombolas também na frente dessa luta, junto também ao MST, lutando contra o avanço do extrativismo de uma maneira predatória, com projetos políticos diferentes, mas com pontos de convergência, e também tem a relevância do movimento dos atingidos por barragem, que atua tanto na região de Mariana e Brumadinho, quanto na região de Belo Monte. E, nesse sentido, a gente também tem que refletir sobre qual a função social que Belo Monte tem cumprido, né? Porque toda essa desintegração do tecido social, ela acontece na região de Altamira, assim como tem acontecido tanto com camponeses, população urbana e indígenas na região de Minas Gerais, mas, ao mesmo tempo, a gente tem Belo Monte sendo mobilizada e construída para a garantia também da construção. Que é a mina de ouro Belo San, que fica a 10 quilômetros da barragem da hidrelétrica. Então, por agora eu vou ficar com essas contribuições, dando um panorama de como se relacionam essas questões entre os países e como os atingidos, na verdade, são os principais sujeitos políticos desses processos também, e a gente pode ir conversando mais à frente, quanto a lá. Bem, obrigado, Vitor. Eu acho que eu vou jogar a Nádia. Nádia, é isso. Queria agradecer a participação do professor Daniel, do Vitor, professor Severino, né, pela oportunidade de participar, né, de ouvir outras vozes, né, com relação a essa temática.
é uma mesa bem pertinente, né? Ainda mais no nosso momento, né? Um momento que a gente vive de destruição de direitos e de conquistas relacionadas tanto ao meio ambiente quanto à cultura, né? E quanto à política, né? Os ganhos das chamadas minorias, né? Dentro pontuei algumas coisas aqui que os dois trouxeram, né, para a discussão. O Daniel ele fala muito dessa questão da civilização do mercado, né? A questão transnacionalização do capital. A minha pergunta vai um pouco nessa direção, que a gente vê as grandes empresas e os governos, né, sempre preocupados com a pauta econômica. É sempre a pauta econômica que é o carro-chefe de todo o direcionamento que a gente tem de políticas públicas, de políticas de meio ambiente, de políticas de cultura, para o viés, né, Brasil, relação com outras nações, né, com outros países. A gente vê muito isso. Eu queria saber de vocês, com relação à preocupação do governo, né, dos governos mundiais e até do nosso próprio país, com relação à sustentabilidade das comunidades, né? Como é que a gente vê essa preocupação com a memória, né, cultural da nossa sociedade? Como é que a gente pode se problematizar isso? A gente vê uma ausência de preocupação, de compromisso político desses governos, né, com relação a firmar pactos ou acordos internacionais que possam garantir a manutenção da nossa cultura, da nossa memória cultural, né, do nosso patrimônio imaterial, né, com relação ao meio ambiente e com relação ao patrimônio cultural de comunidades que são destruídas, né, por conta de grandes empresas, do movimento que a gente vê crescente do extrativismo, da exploração mineral. Oi, Nádia. Então, eu respondo logo ou você tem outras questões? Respondo. Isso. Seu áudio está desligado, Nádia. Desculpa. Para a gente conseguir dar conta, avançar, por enquanto é essa. Tem outras milhares de perguntas aqui, mas eu não sei se o professor vai complementar ou vai fazer outra em cima dessa questão. Não, quero ouvi-los. A gente tem muita coisa para falar sobre essa temática e tem um pouco a ver também com a própria pesquisa de Nádia, né? Que, na verdade, transversaliza tanto a fala de Daniel quanto a de Vitor, porque vocês estão tratando de uma questão que nos parece central hoje em todas as áreas onde tem a intervenção. Então, não pensar localmente apenas no sentido de ser um problema daquele grupo, né? Trata-se de algo que está relacionado a uma questão do nosso tempo, de como o capitalismo tem se movimentado e como os estados frente a isso. Eu acho que essa questão do desmonte dos direitos, do esforço neoliberal em outras agendas que desprezem esse acumulado, porque a gente tem pactos acumulados que poderiam garantir, e podem garantir, eu acho que essa é uma questão, né? Podem garantir que os rumos sejam outros. O Ailton Krenak fala muito sobre isso, né? que é você pensar pela própria vida. O que a gente já acumulou de debates possíveis para garantir a continuidade da vida? Que, afinal de contas, é o que importa. Quando o Vitor traz a questão do antropoceno, me chama muito a atenção, que a gente também no grupo pensa muito nessa dimensão, né? Quando Nádia fala patrimônio, né? Então, é ancestralidade relacionada com água, com terra. Assim, quando a gente entra num terreiro de candomblé, a gente vê exatamente isso vivo. Quando a gente chega em várias comunidades quilombolas, a gente vê essa relação, né? As comunidades pesqueiras, as comunidades de fundo de pasto, as comunidades ribeirinhas. E aqui não é uma visão ingênua da comunidade, que são experiências acumuladas de relação com o meio que são desprezadas, são saberes desprezados, dispensados. Porque quando acontece o crime, é porque você já chegou no limite. Na verdade, falávamos aqui da Altamira, né? A Altamira está na mira do desenvolvimentismo desde a Transamazônica, né? Ela fazia parte do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento traçado no regime militar,
ele fazia esse traçado de desenvolvimento da Amazônia, o absurdo de colocar a indústria papeleira dentro do projeto Jari, né? Aquela loucura de você ter a extração de madeira com replantio, que tinha uma mentalidade do eucalipto e do pinus, substituindo as árvores nativas, um negócio assim, que nem na legislação portuguesa colonial isso estava, porque aquela legislação da chamada madeira de lei, que definiu o que deveria ser extraído, era cuidadosa, pelo menos. Ela retire só essas tais madeiras só em situações extremas para construir navio, para fazer isso, porque de resto não pode mexer. E a gente vê uma perda dessas experiências, como diz o Boaventura, né? É um desperdício da experiência, dos pactos já firmados. E é isso, só para complementar o que Nádia estava falando, porque eu acho que é muito pertinente esse debate da ancestralidade. Daniel. Eu, tentando me engajar, já que a provocação de Nádia foi direcionada bastante para o que eu estava colocando no começo, ela disse que depois também vai trazer outras perguntas. Primeiro dizer que eu trabalho bastante com perspectiva crítica. Eu até brinco dizendo, crítica do neoliberalismo, crítica da globalização do capital, crítica. E já trabalhei, né, com debates mais de resistência, dos sujeitos que resistem, e é algo que eu tenho vontade de explorar cada vez mais também nas minhas pesquisas e nas orientações de mestrado e doutorado. Mas eu entendo que nós não deveríamos trabalhar numa lógica de como os governos vão trabalhar a sustentabilidade das comunidades, né? Eu entendo que, quando o governo está trabalhando hoje essa questão da sustentabilidade das comunidades, ele está pensando, e a questão do patrimônio cultural, não querendo dizer que todos as lideranças, os governantes, né, os funcionários aí do Estado nos diversos níveis são mal intencionados, mas é um pouco da cultura que a gente tem vivido, que é essa cultura de como obter lucro, né? De como isso interessa as forças do capital. Então, é interessante que não só do ponto de vista do ambiente da cultura, mas em diferentes momentos a gente observa que não se consegue discutir políticas públicas sem falar de parceria público-privado, né? A ideia da parceria público-privado a gente internalizou de uma forma tal em que a gente vai falar, por exemplo, de proteção de comunidade, sustentabilidade, patrimônio cultural, e a gente vai querer saber que empresas poderiam estar com a gente. Mesma coisa na saúde, na educação, em várias outras políticas públicas, né? E isso tem desembocado em quê? Em processos de gentrificação, né? Voltados para o turismo muitas vezes predatório, um turismo sem ouvir a voz daquelas comunidades que deveriam, né, ser protegidas, né? Ou por exemplo, eu visitei, tentando trabalhar um outro caso, eu visitei a região de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, que fica ainda dentro da cidade do Rio de Janeiro, né, ali acima de Guaratiba, e que tem uma outra baía ali, e aí o impacto grande que a comunidade tem com a ThyssenKrupp, né, com a companhia siderúrgica ThyssenKrupp, um impacto extremamente nocivo, mas, ao mesmo tempo, é a empresa que oferece para eles uma série de projetos de creche, de responsabilidade social, de pessoas com problemas seríssimos de respiração, né? Uma contaminação imensa, os pescadores totalmente afetados e a empresa que, ao mesmo tempo, faz reparação e projetos de responsabilidade social. Então, eu entendo que, ao falar de resistência, de construção de projetos de sustentabilidade, a gente tem que ouvir a voz desses sujeitos das comunidades, né? Eles precisam pensar qual o projeto para eles, né? E que projeto eles poderiam apresentar ao governo, né? Ou até na negociação com futuras empresas, mas não que pensem para eles em termos de proteger aquela cultura, de proteger aquele meio ambiente, sem que aqueles atores possam ter uma voz maior, né, uma voz essencial em termos do que está sendo pensado. Então, essa discussão aí da sustentabilidade, eu entendo que tem que ser acompanhado com algo que esteja para além da parceria público-privado e, sobretudo, pensando no que esses atores, né, das comunidades gostariam de pensar para ele em termos do que é a vida, né, do que é a vida de qualidade, né, aquele debate, né, Vitor, do Equador, né, do Buen Vivir,
né, que viver bem é melhor do que viver melhor, e aí muitas vezes se dizem que não dá para traduzir bem viver como viver bem, mas tentando traduzir aqui do que é uma vida de qualidade, né? E que muitas vezes uma vida de qualidade não é a vida aí de uma comunidade que seja oferecida para a exploração de um turismo que seja predatório. Então, eu acho que aí tem esse debate, tentando responder um pouco, Nádia, embora não seja minha especialidade tanto a questão ambiental de sustentabilidade, é aí que eu consigo me engajar, né? Recentemente eu comprei um livro na Espanha, tentei encontrar o livro aqui até para mostrar, mas o título do livro é Merda de Cidade. Esse é o título do livro, né? É um livro dizendo que as cidades estão sendo refeitas, né? De uma forma tal de que a qualidade de vida é perdida totalmente em nome de um processo também exploratório para alguns grupos, né, capitalistas dentro desse processo de gentrificação, né? Aqui em Salvador, a gente já tem uma história nos últimos 30 anos, né, desde o Pelourinho, passando pelo Aeroclube, o mercado do peixe, né, a orla, vários debates aí que a gente poderia ver em termos de debater isso criticamente, mas em outros lugares isso também é evidenciado, é um processo em todo o mundo, né? Que a gente vê até na história da Fonte Nova e do nome da Fonte Nova. Eu me lembro uma vez que eu me choquei ao chegar em Madrid, o nome da estação central Sol, né? Seu nome é Sol Vodafone, né? Sol Vodafone. Vodafone é a principal empresa, né? Uma das principais de telefonia, né, da Espanha. O nome da estação central do metrô ser Sol Vodafone, que é uma parceria durante um tempo. Então, quer dizer, essa discussão do público, né, é uma discussão essencial para a gente ter também, do ponto de vista de trabalhar o público e a questão de cada uma dessas comunidades, que envolve algo de interesse particular, né, de Nádia, de vocês, que é essa discussão do patrimônio cultural vinculado com a questão ambiental. Obrigado. Tentando complementar também o que Daniel falou, né? Tem um livrinho, aí eu vou voltar naquela proposição das autoras da ecologia política latino-americana, que tem um livrinho de Alberto Acosta, que é um economista latino-americano, que foi presidente da Constituinte do Equador, junto com o Rich Brand, que é um cientista político alemão que trabalha na Áustria hoje, que o nome é Pós-Extrativismo e Decrescimento. E uma das colocações que eles vão fazer são, primeiro, os encontros em relação a questões ambientais e climáticas, eles têm sido inefetivos em conseguir garantir qualquer avanço e compromisso dos Estados em relação a conter o aquecimento global e seus efeitos mais diversos. Então, uma das sínteses que esse livro traz é que muito do que se faz dentro do contexto do capitalismo tem sido muito inefetivo, porque a forma da acumulação infinita do capital, ela tem levado de uma maneira inescapável à manutenção desse ciclo de acumulação, que é um ciclo de destruição de territórios, de modos de vida e de povos em geral. Então, uma das coisas centrais, assim, e que os afetados, por exemplo, no Equador reivindicam, eles dizem, por exemplo, que o caso da Chevron é um caso explícito de racismo. Por que é um caso explícito de racismo? Porque, primeiro, a empresa ela debocha da humanidade e da inteligência daquelas pessoas ao dizer que eles vão economizar sal quando vão beber a água contaminada e que vai fazer com que eles desenvolvam câncer. Porque no mesmo período em que eles aplicavam a tecnologia mais avançada na época no poço de petróleo do Texas, no Equador eles despejavam os resíduos em rios e diretamente no solo. E aí você tem também a diferença de que a gente está falando de um país periférico e de uma população majoritariamente camponesa e indígena. Então, a gente está discutindo aqui uma questão do que tem sido muito falado hoje em dia de racismo ambiental. E aí o questionamento que a gente tem que fazer quando a gente traz a ideia do desenvolvimento sustentável é
se essa sustentabilidade ela dá conta de superar exatamente aquilo que tem feito com que a destruição dos ecossistemas e dos modos de vida pare de acontecer. E ao longo do que a gente tem tido, esses planos de organização, sejam governamentais ou supranacionais, esse modelo de sustentabilidade tem sido majoritariamente meios de garantir uma legitimidade das empresas em garantir a acumulação de capital, mas não em se comprometer com a efetiva proteção da memória, dos patrimônios e dos modos de vida dessas populações. E aí, quando vocês falam sobre a memória cultural e social e sobre o patrimônio que esses povos têm, é muito interessante porque, geralmente, a gente está acostumado a só dizer porque isso se conecta com a ancestralidade e porque eles compreendem uma natureza diferente do modo de vida ocidental, mas a gente também está falando de organizações políticas históricas que são uma organização própria desses povos e que se contrapõem diretamente com a organização política que o capitalismo e a modernidade ocidental têm imposto há 500 anos para nós. Então, na verdade, é uma forma de a gente pensar também como esses modos de vida e essas compreensões que são muito mais além do que compreensões metafísicas, né? Elas são muito materiais na forma em que elas lidam com o território e que elas constroem esse território e essas organizações para também contestar o capitalismo e essa noção de sustentabilidade que, como a gente vai ver, por exemplo, na própria tese do professor Daniel, o Pacto Global vai trazer que as empresas transnacionais ganhem a legitimidade da bandeira da ONU para dizer que respeitam direitos humanos, trabalhistas e ambientais, mas desde 2007 até hoje, a Vale é assinante do Pacto Global da ONU e mesmo com a reivindicação dos atingidos de Minas Gerais, ela não foi retirada do pacto. Então, ela segue sendo formalmente uma empresa que respeita o patrimônio imaterial, cultural e político daqueles povos, quando claramente a gente tem um conjunto de violações. Então, é claro que a gente tem muitas sínteses construídas, né, ao longo desses tempos, falando especificamente sobre a provocação que o professor Beto Severino falou. Mas a questão é de que lado, e aí eu vou trazer uma nomenclatura muito marxista, mas de que lado da luta de classes essa síntese está se constituindo. E aí pensando classe de uma maneira que também não é muito comum de ser pensada no marxismo hegemônico, em sua constitutividade racial e de gênero, e essa amplitude, né? Porque, na verdade, o que a gente tem com a invasão de territórios indígenas e quilombolas por parte de mineradoras, de petroleiras e de outras empresas do ramo extrativista é uma condução à obrigatoriedade de que esses sujeitos se tornem sujeitos que, como Marx dizia no Manifesto Comunista, só tenham a sua força de trabalho para viver. Porque se você tem uma destruição de modo de vida, você acaba fazendo com que o trabalho, e esse trabalho teoricamente livre, mas muito de subjugação, que é o trabalho no capitalismo, acaba sendo a única alternativa para esses povos que veem a destruição do seu território e de suas organizações sociais, culturais, econômicas, políticas e tudo mais. Tanto que é a partir daí, dessa contestação, que nasce a noção de plurinacionalidade que foi levada em conta na Bolívia e no Equador, né? E que também tem muito a ensinar para o Brasil, que muitos povos indígenas desses países reclamam que a plurinacionalidade não foi efetivada de uma maneira que ela poderia ser maximizada ou construída como deveria ser, mas efetivamente essa plurinacionalidade reivindica a soberania desses povos em construírem os seus projetos históricos e o seu dia a dia, né? Pois bem, pois bem. Muito interessante isso que o Vitor trouxe assim com relação ao racismo ambiental, né? Essa foi uma questão que eu discuti no meu mestrado, né? Que foi lá com relação à percepção de mulheres marisqueiras de Acupe, né? Com relação à questão ambiental e à questão de gênero.
É interessante que a gente percebe no Brasil essa relação meio que tóxica, né, entre governo e entre empresas. É uma questão que a gente vê em quase na maioria dos conflitos ambientais, conflitos envolvendo empresas, o governo está por trás, de alguma forma, infelizmente. Não sei se vocês conhecem o mapa de conflitos envolvendo justiça ambiental e saúde no Brasil, é desenvolvido pela Fiocruz. Nele a gente contabiliza, né, os conflitos que são registrados, né? Aqui ele não está contando os outros que de alguma forma não estão dentro. São 611 conflitos. Na Bahia a gente tem 45. Quando o Vitor traz a questão lá do Equador, eu me retomei muito a questão de Ilha de Maré, né? Que a gente vê que agora está entrando no embate com relação à construção de um resort, né, dentro da Ilha de Maré, que é uma área que historicamente é negligenciada, né, é explorada, tem a questão do porto de polo petroquímico ali, a questão da Baía de Todos os Santos, as comunidades, o mar está poluído, né, então a população não é ouvida, e a gente está vendo isso aqui bem próximo de Salvador, né, que é um bairro de Salvador, considerado administrativamente. Então, pensando nessa questão, né, da injustiça ambiental, do racismo ambiental, que a gente vê imbricado nessas questões de conflito, como é que a gente pode analisar, né, a participação do Brasil dentro dessas questões de governança, né, global? Qual o desempenho do Brasil? Claro que a gente pode até imaginar o Brasil antes do governo Bolsonaro e depois, justamente por conta do projeto de político, né, para o meio ambiente que eles têm. Não é um não projeto, é um projeto focado no neoliberalismo, né, no passar a boiada, né, entre aspas, né, como diz lá o ministro do meio ambiente. Como é que vocês veem essa participação do Brasil dentro dessa governança, né? Qual o papel? Como é que está? Como é que foi? Está pior? Só para problematizar mais, concluindo aí o raciocínio junto com Nádia, o Quilombo Rio dos Macacos, né, que também vive uma situação vinculada, colado num posto avançado da Marinha, ali dentro do Recôncavo, e que traz para a gente um debate que eu vou colocar, inclusive, trazendo o aspecto crítico que o Daniel fala, porque o documentário do Josias Pires, que fez doutorado com a gente aqui, ele fez um documentário, realizador, não era o tema exatamente da tese dele, a tese dele foi sobre a trajetória do samba, né? Mas o documentário acompanha o embate no Rio dos Macacos desde muito tempo, e passando, inclusive, por governos progressistas, mostrando como que o tratamento foi dado em cada época, né? E talvez o aspecto de participação dos atores, aqui tentando provocar novamente Vitor e Daniel, porque, pelo menos durante o governo Lula, houve as audiências feitas em Brasília, tentaram pautar uma negociação a partir de influências políticas e forças as mais variadas, mas que não... Você sofria resistência, o Estado era resistente. E a concepção militarizada da coisa, do papel estratégico do lugar, a questão da água, vejam, questões que poderiam ser compartilhadas no debate, né, a guarda, o cuidado, os atores envolvidos, ela passa a experimentar a ideia que é essa, que é trazida pelos colegas, dos imperativos. E esses imperativos negam a participação, né, em nomes, e ali não há necessariamente a questão dessa corrupção com empresas, mas há uma lógica de Estado muito autoritária, que digamos, é nascedora no Brasil, né? Assim, desde a Primeira República, se a gente for pensar a República, esse comportamento, né, canudos, contestado, a gente tem aí um comportamento do Estado que é bastante violento. E no caso ali, como é uma área de marinha, né, então há um conflito também colocado, mas nesses imperativos de Estado. Era só para complementar a fala de Nádia no sentido crítico também da pergunta. Nádia, eu não tenho resposta para a sua pergunta,
que não acompanham necessariamente essa agenda do Brasil ambiental, não só nesse governo, mas nos governos anteriores. Não. O exemplo que eu dei é que, por exemplo, participei das negociações sobre o tratado, né? Junto com organizações da sociedade civil, da campanha sobre o tratado, da campanha para desmantelar o poder corporativo, né? E aí tive junto, como pesquisador, tive junto com as organizações, aí, Amigos da Terra Internacional, Transnational Institute, várias outras organizações atuando e acompanhando as sessões do Conselho de Direitos Humanos da ONU. E a gente aproveitava, isso ainda era governo Dilma, tá? A gente aproveitava, durante o governo Dilma, a gente se reunia com a missão brasileira na ONU. A gente tinha reuniões com a missão brasileira na ONU. E a embaixadora, representante do Brasil na missão do Brasil na ONU, uma das reuniões que a gente teve, a gente levou uma pescadora atingida pela Vale do Maranhão. E ela viajou, estava lá em Genebra, chegou a falar lá na plenária, no momento que as organizações da sociedade podiam falar, e ela narrou na sala, junto com os diplomatas, né, e essa embaixadora, representante do Brasil na ONU, narrou o quanto ela foi atingida, né, e os pescadores foram atingidos pela ação da Vale no Maranhão, né? E a embaixadora disse assim, eu ouvi seu relato, mas a gente tem que ver também, escutar o setor produtivo. Ou seja, ela, pescadora, que pescava não só para subsistência, mas também vendia os peixes, ela não é setor produtivo. O setor produtivo é a Vale, né? Ou seja, essa questão aí eu acho que é muito importante a gente pensar que mesmo nos governos ditos de esquerda, essa visão do desenvolvimento, do que é o setor produtivo, é uma visão, muitas vezes, altamente, inclusive, destrutiva na hora de pensar nessas comunidades e como elas são atingidas pelos projetos, né? Eu não estou dizendo, e aí até para não ter muito pudor, eu não estou dizendo que eu sou contra uma estratégia de desenvolvimento chinesa, etc., mas tudo tem que ser pensado de uma forma em que haja um diálogo com as comunidades e com aqueles que vão ser atingidos. Não simplesmente agir, destruir, né, e depois aquela subsistência, aquela forma de vida, de vender, inclusive, de comercializar daquela pescadora foi atingida, mas ela não é o setor produtivo. Então, eu entendo que essas contradições se encontram acirradas e explicitadas no governo de Bolsonaro, né, mas que já existem há muito tempo, né, e que fazem parte, também permearam, né, os governos de esquerda, né, aos governos do PT, em termos dessa visão. Então, trabalhar com essa questão e até do posicionamento do Brasil, muitas vezes é entender de que há um peso grande do que se considera setor produtivo e dessas empresas, da Petrobras, da Vale, né, entre outras, mas, sobretudo, essas na hora de discutir como o Brasil se posiciona nesses fóruns. Eu coloquei aqui, só um parênteses, coloquei 3 dissertações de mestrado realizadas no programa, de pesquisadores, inclusive, do grupo de pesquisa do Glopoli, de Mário, relacionado com a questão da água, né, da governança global da água e da influência do neoliberalismo, e que ele trabalha a bacia do Rio Uruguai, o trabalho de Tiago sobre estrangeirização de terras, né, e a governança global relacionada com o processo de estrangeirização de terras, e o trabalho de Vitor Costa, um excelente pesquisador que vocês têm que conhecer, e que está conosco aqui hoje, olha que coincidência, né, sobre as bases, né, da impunidade aí relacionada com a questão do caso Chevron. Essas 3 dissertações se articulam bem com o tema, e eu acho que é importante também, né, a gente reforçar, porque aqueles que querem complementar parte das análises que a gente está falando aqui encontram muitos subsídios nessas 3 dissertações. Quem também me orientando e está fazendo a dissertação uma perspectiva crítica dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é a Anne Felipe, que está aqui conosco, né? Está aí com a Anne F. Oliveira, e que vem trabalhando também criticamente esse processo da discussão do que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Deve defender a dissertação aí por volta de, sei lá, agosto. A gente está caminhando, eu tenho capítulos, inclusive, para revisar, e vamos ter em breve também, então, essa defesa. Obrigado.
Eu vou entrar nessa questão trazida por Nádia justamente a partir da discussão sobre o modelo de desenvolvimento, né, que está sendo discutido, já que também não sou nenhum estudioso da atuação diplomática do Brasil em termos específicos da agenda ambiental nos termos de governança global. Mas uma das coisas, por exemplo, que a ecologia política aqui na América Latina discute é que o extrativismo ele passa a ser um modelo de desenvolvimento que é adotado de maneira aberta pela direita e pela esquerda, porque compreendem que a industrialização e a exploração de recursos naturais é o único meio para o desenvolvimento econômico. E isso é uma confusão que existe entre desenvolvimento econômico, progresso e crescimento, porque são realmente confusões que são muito úteis ao processo subjetivo, à ideologia da modernidade ocidental capitalista, né? Mas isso significa que a gente tem uma equivalência entre a direita e a esquerda? Aí eu diria que não. Isso, na verdade, significa que a gente tem limites encontrados pelas experiências políticas da esquerda que precisam ser enfrentados como limites para a gente chegar a um projeto político que realmente dê conta de trabalhar com esses aspectos que a gente está discutindo. Porque se a gente tem... o que a gente tem? A gente tem um Brasil que é o país que é periférico no capitalismo global, que desde o período colonial é a extração de recursos naturais que sustenta a sua posição na economia global. Quando chega nos governos progressistas, você tem uma adequação do Brasil ao que foi chamado de consenso das commodities. Ou seja, o país se integra às normas internacionais jurídicas e econômicas para garantir sua posição de exportador de matérias-primas. E aí é isso que, por exemplo, a professora Miriam Lang com o Rich Brand vão falar que o neoextrativismo é esse modelo de desenvolvimento que questiona, inclusive, se os governos progressistas podem ser chamados de progressistas, porque os danos que acontecem no território e a desarticulação do tecido social que é consequente da indústria extrativista torna esses governos conservadores no sentido de que eles passam a mobilizar o Estado para priorizar os interesses da indústria extrativista em detrimento dos direitos dos povos que aqui vivem. E aí é uma das formas que a gente vê como o Estado está posicionado nessa posição da integração da cadeia global de acumulação de capital, né? A gente tem a relação, por exemplo, que foi citada pelo professor Beto, do Quilombo dos Rios do Macaco, do Quilombo Rio dos Macacos, que é uma atuação proposital do Estado em restringir o direito daquela população quilombola à água. Isso significa soberania alimentar, isso significa subsistência, condições mínimas de vida. Isso não é um conflito com a empresa. Mas quando a gente chega na empresa, no caso de Mariana e Brumadinho, por exemplo, você tem a participação intensa do governo de Minas Gerais e do governo federal em garantir os interesses daquela empresa. Inclusive, foi denunciado recentemente pela agência pública a atuação do juiz que validava a homologação de afetados junto a advogados para atender interesses das empresas. E as advogadas ganhando cerca de R$1 milhão, enquanto os afetados estão tendo seus direitos limitados. E aí uma das coisas que o juiz colocava era: eu não posso, que nem Madre Teresa de Calcutá poderia ser justa, porque chega 10, 15 anos depois e vem alguém dizer que é afetado. E aí a gente se pergunta, num caso como o rompimento da barragem de Mariana, em que as estimativas é que Rio Doce se recupere em 100 anos, você acha que daqui a 15, 20 anos as pessoas não terão o direito de se reivindicar afetadas? Porque o dano é constante. Então, a gente precisa repensar o modelo de desenvolvimento e repensar se o desenvolvimento econômico no capitalismo é efetivamente o que nós queremos entender por desenvolvimento, porque
esse desenvolvimento está fundado em dominações raciais, de classe e de gênero, que só poderão ser enfrentadas com outras perspectivas. E é aí que entra a contribuição da formação política e social dos povos que estão lidando diretamente com esses crimes, com esses ecocídios. A gente tem o caso diretamente de Belo Monte, que você tem o aumento exponencial da população de Altamira, e uma das formas que o consórcio Norte Energia encontra para controlar a massa de desempregados que se gera com a inauguração da barragem e o fim dos postos de trabalho é o aumento das vagas do sistema carcerário na região. Então, você tem, na verdade, um processo que aí a gente já vincula com outros temas que também são a pauta do dia, e é uma vinculação dos danos do extrativismo com isso, que é o genocídio e encarceramento negro e indígena. Por quê? Porque são essas populações que são elegidas como criminosas e que são criminalizadas pelo Estado para serem as vítimas do sistema penal. E esse sistema penal ele é ampliado justamente para atender os interesses da indústria extrativista. E aí o Estado é partícipe nesse processo. Então, são algumas das questões que eu entendo que são relevantes para a gente pensar quando a gente pensa a posição do Brasil, quando ele adere ao modelo extrativista de desenvolvimento, né? A gente está falando de um paradigma, praticamente, né, Vitor? Quer dizer, há uma maneira de pensar e Daniel, né? Quer dizer, é difícil a superação, inclusive dentro do campo progressista, porque parece que a única maneira de se enxergar o mundo é essa, esse viés que tem esse papel aí de conduzir as coisas, né? Parece que também o esvaziamento dos atores nos processos decisórios. E foi isso que eu quis dizer com pactos, porque em algumas ambiências, pelo menos é a crença que a gente tem, quando o Brasil tem uma Constituição que pauta, né, o respeito pela diversidade, pela sua diversidade, tanto em todos os setores, mas aí no setor que a gente estuda mais aqui, que é patrimônio, cultura, isso está muito evidenciado, né? Quer dizer, é responsabilidade do Estado garantir que, na medida em que aí se usa essa expressão, que o Estado se desenvolve, todos os setores seriam ouvidos e levados em conta. Mas exatamente esse é o nosso desespero quando a gente olha o contrário. Recentemente, a gente viu um episódio também em Cerro, em Minas Gerais, é a primeira cidade, o primeiro sítio tombado no Brasil, uma área que tem uma produção de queijo, uma vida, digamos, rural, né, ainda, muito forte, e há um conflito com mineradores, exatamente acontecendo agora, nesse instante, quer dizer, e provavelmente a gente vai ouvir falar muito ainda do que está acontecendo lá, porque talvez a grande diferença que a gente tem nos dias atuais, e é isso que a gente tem debruçado nossos esforços também analíticos, é a capacidade de denúncia, né? Porque a gente vive um momento em que, por mais que a gente pode fazer toda a crítica a esse governo, ao governo anterior, etc., com certa liberdade, né? Agora, claro, há uma dimensão de violência que ocorre nas pontas, né? Então, assim, o extermínio da população indígena, os atores, os ativistas mais expostos têm os seus corpos violentados, têm as suas vidas, né, ceifadas. Então, assim, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue, e eu acho que esse é o desafio, construir agendas comunicacionais propositivas e transformadoras desses processos, para freá-los, punir os responsáveis, acionar o Estado naquilo que o Estado é capaz de dar resposta, né? Porque digamos, a dimensão que mais nos afeta, né? Porque é a capacidade de dizer sobre as coisas que estão acontecendo e, ao mesmo tempo, acionar os atores de dentro e de fora. E aí eu acho que o trabalho de vocês é fundamental, que é compreender como que nós nos inserimos nesses pactos e nesse jogo que tem atores de maneira macro, né, questão internacional, quando você coloca também atores do que é a sociedade civil, se contrapondo, às vezes, ao próprio Estado nos seus deslizes, né,
Era, eu acho que um pouco essa pergunta também de Nádia, no sentido dessa dinâmica de tensionamentos, né? Porque esse é o esforço que eu acho que nos move também. Viu, Beto? Essa questão dos tensionamentos também e da visibilidade desses conflitos é bem pouco explorada, né, na nossa bolha, né? A gente trazendo mesmo para o campo da comunicação, do campo do jornalismo. A gente vê essa tensão, por exemplo, em Jacobina, nas comunidades do entorno das barragens de rejeitos, e a gente percebe que a própria comunidade ela não consegue ver o tamanho do drama, né? Tamanho a presença dessas empresas nas comunidades, nas cidades, né? Com as falsas promessas, né? Promessas de emprego, de renda, de melhoria na qualidade de vida, sendo que as próprias comunidades do entorno elas são afastadas desse processo de desenvolvimento, né? Que é um desenvolvimento que é sempre externo. A gente vê eu tive fazendo a entrevista, né, para a reportagem recentemente, e elas dizem chegaram aqui dizendo que a gente ia ter emprego, que a gente ia ter qualidade de vida, e o que aconteceu em Canavieiras, por exemplo, as comunidades elas foram de certa forma, expulsas, né? Assim, pelo processo de expansão da mineradora, pelo nível de qualificação da exploração no território, né? E o Estado ele vê apenas como um processo de lucro, né? O Estado ganhando os melhores lugares como Estado produtor, né? Extrator de minérios, então a gente vê muito isso. Então as comunidades se queixavam muito, né? Os povoados, né? Dentro da cidade de Jacobina, ninguém conhece a gente. Se alguém chegar em Jacobina, eles falavam, e perguntar onde é que fica a comunidade de Canavieira, ninguém sabe para que lado vai, mas perguntar onde é que fica a mineradora, todo mundo sabe onde é que fica. Então, é um processo de invisibilização dessas comunidades e também do processo de desmantelamento, né, que acaba ficando meio que por debaixo do pano. É só uma comunidade, são 100 pessoas, ninguém liga se elas antigamente viviam da agricultura familiar, se elas viviam sem precisar muito ir na cidade. Então, tudo isso deixa um pouco, ou talvez muito, as comunidades um pouco revoltadas, né, com relação a que não tem um apoio da comunidade, não tem um apoio do Estado. E como esses conflitos não são visibilizados, não estão na ordem do dia, né, da pauta jornalística, então acaba tudo sendo fácil para a mineradora chegar a destruir, tomar conta, expulsar a população, mudar a vida. A gente vê muitos problemas de saúde, muitos mesmo, inclusive relatos de pessoas que suicidaram. Então, tudo isso a gente percebe dentro dessa dinâmica, né, de exploração, né, de invisibilização, infelizmente, né? Eu até gostaria de fazer uma complementação à provocação que o professor Beto fez e que foi muito está muito conectada com o relato que Nádia traz, né? Porque quando você coloca que o grupo de vocês acaba discutindo mais a relação entre patrimônio e cultura, por exemplo, a gente tem um caso na Bahia que mostra como a indústria extrativista ela também incide diretamente na destruição desse patrimônio e de dinâmicas culturais próprias e específicas da região, né? Que é o caso de contaminação de chumbo em Santo Amaro. A gente tem a contaminação causada pela mineradora francesa Plumbum, e a gente tem o maior nível de contaminação por chumbo do mundo. E quem são os atingidos nessa região? São populações negras, descendentes de pessoas escravizadas, e que naquele contexto territorial a gente está falando de muitos terreiros de candomblé,
pessoas que são memória viva do samba de roda, que é muito famoso, não é? Então, a gente tem uma criminalização também dos movimentos sociais que impede a preservação dessas expressões culturais, mas também impede a preservação da simples existência dessas pessoas. E aí a gente pode até brincar e ampliar o conceito de genocídio da população negra que Abdias do Nascimento traz, ampliar dizendo que o extrativismo tem sido uma forma de manutenção desse genocídio, e esse genocídio, trazendo o mito da democracia racial como um mito do extermínio, que essa ideia da miscigenação, muita gente traz que parece que a gente está falando de relações afetivas interraciais, mas, historicamente, o processo eugenista no Brasil tem se dado pelo efetivo extermínio das populações negras e indígenas. Então, quando você tem o maior nível de contaminação de chumbo em uma cidade com poucas dezenas de milhares de habitantes no recôncavo da Bahia, que é um território riquíssimo, não só em patrimônio, mas também em história, em marcos históricos. Naquela região do recôncavo foi espaço de exploração de mão de obra negra, mas também foi espaço de resistência e de revoltas negras que foram fundamentais para a construção do que se entende por povo negro hoje no Brasil. E o extrativismo colabora com o processo de extermínio dessa memória, com a morte das pessoas, porque adoece as pessoas, causa câncer e outras diversas enfermidades, e também em outros processos desse processo civilizatório que vem a industrialização, né, acaba destruindo vínculos sociais importantíssimos. Então, no Equador, a gente tem, por exemplo, uma relação entre extrativismo direta com as igrejas neopentecostais. Qual era a estratégia? As igrejas neopentecostais e seus missionários chegam nas comunidades indígenas, se relacionam com aquela população e 6 meses depois eles estão, entre aspas, pacificados para receber a indústria petroleira e não entrar em conflito com aquela indústria. Então, de que forma a gente tem uma complexidade muito grande desse nível de destruição e genocídio, né? E que, mais uma vez, não está simplesmente no nível da abstração metafísica de que aquele povo entende por si, mas é da complexidade material que a sociedade em si vive. Não, é excelente, Vitor, porque é exatamente o conceito de memória e patrimônio que nos move, né, do grupo, é exatamente correlacionado com a Terra. E Santo Amaro, deixa eu lhe falar, é um lugar que Nádia fez a dissertação de mestrado dela lá em Acupe. Acupe é um distrito de Santo Amaro, né? Geise fez sobre São Brás, que é outro distrito de Santo Amaro, e a gente esteve lá durante 6 anos ouvindo isso e vendo isso. Eu concordo plenamente com o que você está falando. E ali, eu acho que Santo Amaro é uma coisa ainda de uma espécie de silêncio sobre o contágio. Na verdade, quando a gente passa pelo subúrbio ferroviário de Salvador, tem questões parecidas com relação ao petróleo. Então, assim, esse território vizinho nosso aqui, a gente não precisa ir tão longe, né? A gente vivencia esse silenciamento sobre situações que são extremas, né? E que a população local não é ouvida. Em Santo Amaro, quando a gente vê o que aconteceu e o que acontece com o Subaé, né? Também, além da coisa do uso da terra contaminada na pavimentação da cidade, coisas dessa ordem que são absurdas em qualquer ótica, né? Você não assim, como assim? Você erra uma vez, depois erra de novo, né? Quer dizer, uma incapacidade. Por isso que quando começamos a nossa fala, eu falei de competência técnica profunda, que às vezes a gente vê nos nossos gestores. Às vezes são mal intencionados, que daí é outra coisa, não tem a ver com competência. Mas eu penso, e aí é a minha crença, né? É o que me move, Daniel, também. Como é que a gente é capaz de mudar isso no plano comunicacional, pelo menos? Quer dizer, essa ambiência de educação para conhecer as coisas. Quer dizer, que ferramentas a gente é capaz de construir, porque é claro que o campo de forças é muito desigual. Né? Então, a gente esse universo onde a vida ocorre, onde
os tratados e as grandes discussões, quando elas são perdidas lá, é que vai acontecer, ou seja, é na nossa existência, né? É o bem viver destruído, é o periférico reificado, é o racismo estrutural se manifestando. Quer dizer, o que a gente parece que num primeiro momento, aquilo que é chamado de, usou-se aqui genocídio, eu gosto muito a gente estudou Abdias no nosso grupo, exatamente porque é a primeira vez que a palavra aparece de uma maneira a desenhar, né, o resultado. Hoje é necropolítica, a gente está na pauta do dia, né, discutindo, juntando aí o conceito de genocídio com e superando de biopolítica de Foucault. Eu acho que é importante, ainda além, né, pelo menos no sentido de quando há uma intencionalidade do Estado e de uma maquinaria de destruição de corpos escolhidos, eleitos, os que podem ser destruídos. Né? E eu acho que isso reitera a ideia de que o racismo ele opera dentro das entranhas do Estado e dos seus atores prediletos, que é a força armada dele, né, o braço armado dele, que acaba protegendo essas instituições, muitas vezes, né, essas corporações. Porque as manifestações indígenas no Equador ou em qualquer outro lugar, elas correm esses riscos. Né? Quando você enfrenta o Estado, dependendo da maneira como está sendo conduzido, ele pode ser mais ou menos violento, mas, em geral, é violento. Né? Ele se coloca sempre com a sua face mais temida, né? É o Leviatã mesmo se colocando. Eu queria fazer uma pergunta para Vitor, né, baseado até nas minhas pesquisas de mestrado e doutorado, que eu percebi, e é de fato o protagonismo das mulheres negras dentro de resistência mesmo, de tomar a frente do movimento de melhoria da qualidade de vida. Foi assim a CUP e foi assim também em Jacobina, né, com a questão da mineração e das dificuldades trazidas pelo impacto da mineração nas comunidades. Eu queria saber se, durante a sua pesquisa no Equador, você também percebeu esse protagonismo das mulheres negras, né? Porque são elas, de fato, que sofrem mais, igual ou mais do que a maioria da população, pois elas estão transversais, né? Todas as questões que passam, né, de dificuldade, são seus maridos, são seus filhos que são exterminados dentro dessa lógica de genocídio da população negra, e são elas que ficam, né, à frente, né, ali para tomar o norte da resistência. Como é que é esse processo? Como é que as mulheres se movimentam, né, se organizam dentro dessa temática lá no Equador? É uma boa pergunta, Nádia, porque apesar de que a organização política das mulheres negras e indígenas não tenha sido um dos focos da minha pesquisa, isso foi muito forte na experiência que eu tive de campo, né? Então, eu acabei chegando no Equador no dia que foi decretada a greve nacional lá. Então, o percurso do aeroporto, que durava 40 minutos, eu levei 4 horas e meia para fazer, e recebendo ligação de meu pai, minha mãe, de Daniel, para entender como é que as coisas estavam acontecendo. E, ao final dessa mobilização de cerca de 15 dias, que foi o levante indígena, né, a gente começou a discutir muito nas aulas que eu participei lá sobre como isso efetivamente tinha se conquistado. E muitas das pessoas, eu tive contato até com pessoas que eram ligadas a lideranças dos movimentos indígenas, e a avaliação delas é que o processo de desarticulação que os movimentos sociais no Equador, e principalmente o movimento indígena, passa pela perseguição, inclusive jurídica, que o governo Rafael Correa fez com que a organização que se resultou nessa greve, que pressionou o governo e fragilizou o governo de uma maneira muito importante para o projeto que eles defendiam, só foi possível pela organização das mulheres indígenas. Porque, ao passo que as organizações políticas estavam desarticuladas, a compreensão deles é de que as mulheres indígenas ali, elas cumpriram o papel de serem lideranças comunitárias necessárias
ao processo de articulação daquelas diferentes nações indígenas que estavam se articulando para ir a Quito defender um projeto político. Então, você tinha uma presença fundamental dessas mulheres lá, a Casa de Cultura de Quito, que era um espaço como se fosse um grande auditório, que parecia um balbininho, é um espaço onde ficaram muitas mais velhas, que lá eles chamam de anciãs, né? Mulheres indígenas com suas filhas e suas netas. Então, tinham crianças, tinham mulheres jovens, adultas e tinham mulheres idosas, e todas elas articulando também a organização das tarefas de cuidado, já que o processo de luta deles é um processo desses povos, né? É um processo de luta onde todas as famílias chegavam em caçamba de caminhonete, caminhão e tudo mais. Não era simplesmente pessoas específicas direcionadas para a luta política. E a gente tem também a relação das mulheres negras no Equador, que é uma população muito diminuta, mas que está muito concentrada na costa, principalmente na região de Esmeraldas. E a região de Esmeraldas volta a se conectar com o petróleo porque é onde tem a principal refinaria do país. E você tem lá mulheres que estão diretamente conectadas com a subsistência de acordo com a pesca de peixes, frutos do mar, mariscos, já que é uma região de mar, e elas também acabam sendo as principais lideranças políticas que são encontradas naquela região. Então, é um conjunto de posições, né, que essas mulheres assumem e que, por exemplo, em relação ao que a gente tem hoje de saldo político da luta indígena no Equador, não seria possível sem a capacidade de articulação dessas mulheres indígenas, que, inclusive, passam a se tornar lideranças das organizações indígenas no processo de reorganização. Então, infelizmente, a gente tem pouquíssimo tempo agora a gente vai caminhar para as despedidas. Eu queria agradecer ao Vitor, ao Daniel, ao professor Severino e a Kátia, que ela não está aqui, eu acho que ela ainda está presente, né? Agradecer a ela, que essa live também tem, sem ela seria quase que impossível. Então, ela participou da toda a organização, pensar nos convidados possíveis, então, agradecer também. E gostaria das considerações finais de vocês para a gente encerrar o nosso bate-papo. Tudo que é bom dura pouco, né? Como já diz o ditado. Vai lá primeiro, Vitor. Primeiro você. Então, eu queria aproveitar o momento, agradecer o convite mais uma vez. Foi uma experiência muito feliz dividir aqui. Espero que da próxima vez possa ser na UFBA, né? Lugar que eu já me sinto mais confortável. E agradecer a Nádia, a Beto, a Kátia, e também agradecer a Daniel pela parceria e pela companhia aí na mesa, e dizer que estou aberto a novos diálogos, porque esse é um processo que tem que ser coletivo, né? Se não for coletivo, ele não vai acontecer e não vai se concretizar como contestação. Então, muito obrigado, e obrigado a todo mundo que pôde participar e assistir. Eu fiquei muito feliz com a presença de todos. Agradeço também. Sempre bom, né, poder compartilhar e trocar ideias com outros grupos de pesquisa e de estudos da Universidade Federal da Bahia. Espero que a gente possa fazer mais parcerias no futuro, aí, de diálogo entre projetos, né? Muito bom tá essa parceria também do IAC com a FACOM, né? A gente tem a relação lá, Programa de Relações Internacionais e Programa Pós-Cultura, né, de Cultura e Sociedade, mas também é uma parceria IAC-FACOM que a gente pode render muitos frutos, né? A gente, inclusive, tem uma área de concentração, além da área de concentração do bacharelado em Interdisciplinar e Humanidades de Relações Internacionais, a gente tem uma área de produção e gestão cultural, que a gente pretende que essa área possa estreitar mais pontes, né? Em termos de uma área de concentração externa, ou meio externa, meio interna, junto com o pessoal de produção e gestão cultural, né? De produção cultural, que está na FACOM. Então é isso, agradecer, e estamos aí disponíveis, né, para mais diálogos que a gente possa vir a fazer. Obrigado.
Ô, caro Daniel, Vitor, obrigado pela presença de vocês. Eu acho que nós vamos, Daniel, aprofundar mesmo. Eu acho que abriram-se muitas portas aqui de debates, né, janelas, vamos dizer assim, de discussões que a gente não conseguiu aprofundar hoje, mas que eu acho que podem ser traçadas aí para frente. E também envolver mais a graduação nesse debate, né? Eu acho que temáticas que possam ser comuns a nós e colocar isso na mesa. Mas gostei muito do que foi discutido aqui hoje. Queria agradecer a Nádia, a Kátia, a Facom, né, aqui na presença, a Sueli está representando a Faculdade de Comunicação, com esse projeto bacana que também coloca a faculdade em contato com outras unidades, mas também para fora da UFBA. E desejar aí para a Agência Experimental, que é o pessoal que está na produção disso, e ao grupo de pesquisa, né, Memória e Identidade. E desejando aí um bom final de semana para todos e dizer que a gente segue aí juntos e obrigado novamente. Até mais. Se cuidem, por favor. Obrigada, gente. Até mais.